sente saudade não está sozinho, pois tem a certeza que existe alguém. Quem abre a janela e colhe uma rosa não fica sozinho. Quem crê no amor, quem faz o que sente não perde seu tempo. Só faz tudo errado quem anda apressado. Quem busca o caminho não fica sozinho, nem está sozinho quem tem Deus do lado. Boa tarde a todos, queridos companheiros que estão nos assistindo. Todos, vamos neste momento iniciarmos o programa do Centro Espírita Jesus, que traz sempre com algo importante o conhecimento, a esperança, a fé, que todo ser humano deve ter, porque sabemos que somos obra divina deste Criador do Universo e, como tal, merecemos trabalhar sempre pela nossa melhora, jamais esperando que façam por nós aquilo que nos é de responsabilidade. E quando vamos em busca dessa nossa melhora, nós recebemos involuntariamente a força para que isso venha a se concretizar. O exemplo é o nosso Mestre Jesus, o nosso querido amigo, irmão, que muitos ainda equivocadamente o santificam, imaginando que ele fez, que ele mostrou, que ele veio até nós como o Filho de Deus privilegiado, porque ele faria coisas que nós jamais iríamos ter condições de fazer. O idolatraram de uma maneira errada, dando-nos a impressão de que, assim agindo, ninguém se sentiria na responsabilidade de se autorreformar, de mudar as suas atitudes e os seus sentimentos. Mas, na realidade, o que Jesus veio trazer para nós foi os ensinamentos que nos dão a certeza de que o que ele nos deixou de exemplo está dentro das nossas condições. Que ele não veio mostrar a sua grandeza, apesar de ser um espírito numa escala evolutiva, que o que fez vir até nós não foi a necessidade para o seu crescimento, foi o amor pelo seu semelhante. Ele, um espírito tão evoluído que não há mais a necessidade daquilo que nós ainda estamos necessitando, que é a reencarnação para cada oportunidade aqui na Terra ou em outro planeta, venhamos a nos melhorar, a crescer. Jesus já havia atingido a plenitude como espírito. Ele já não havia mais a necessidade, como falamos, da reencarnação para o seu progresso espiritual. Mas ele veio a nós porque ele sentiu-se como um filho do Criador, num estágio evolutivo tão alto, trazer para nós as condições necessárias para que pudéssemos entender. Se Deus nos criou espírito, somos espírito, não matéria. Se Deus nos criou espírito, ignorantes quanto ao saber, quando saímos das mãos do Criador, mas com o maior dos atributos em todas as criações divinas, foi outorgado ao ser humano, ao espírito reencarnante, que é a inteligência.
E essa inteligência que dá condições de nós nos melhorarmos. Muitos hão de pensar assim, mas se Deus quer que nós sejamos aquilo de perfeição e de felicidade, Ele já teria nos criado assim. Mas não, que mérito teríamos nós em estarmos já com todos esses conceitos, com todos esses predicados que nos fariam felizes. Não. Deus criou o Espírito, dando-lhes o livre-arbítrio, para que pudéssemos, cada um de nós, dentro das nossas condições, da nossa boa vontade, escalarmos essa escada evolutiva, que é o que nos faz nos encontrarmos aqui. Nós não estamos simples passagem no planeta Terra. Nós estamos aqui para que possamos aproveitar esse estágio aqui na Terra com um único objetivo, o nosso crescimento. E Jesus é o nosso pedagogo, é o nosso maior mestre. Ele trouxe para nós os seus ensinamentos há mais de 2000 anos e nós o estamos empregando hoje ainda como algo necessário e atual. Por quê? Porque é muito difícil nós mudarmos dos nossos deslizes, das nossas dificuldades. É natural, porque nós somos seres ainda numa escala evolutiva muito a desejar. Nós ainda precisamos aproveitar muito essas oportunidades que estão sendo dadas a cada um de nós, não exigindo de todos as mesmas condições, não, porque cada um está dentro daquelas condições criadas por Ele mesmo. Jamais vamos imaginar que Deus interfere na nossa caminhada. Não. Isso aí simplesmente é uma maneira de nós nos acomodarmos frente a um problema que estejamos vivenciando ou que iremos vivenciar. Esse problema não foi obra de Deus, foi pela nossa falta de vigilância, por trilharmos caminhos que nos levaram a desvios, e hoje estamos com as dificuldades que nós mesmos criamos. Não, Jesus é o exemplo e Ele também não veio mostrar a sua superioridade. Ele veio mostrar-nos tudo aquilo que eu faço, vocês são capazes de fazer. Tanto é verdade que quando aquele nosso companheiro, aproximando-se de Jesus, disse: Mestre, cura meu filho, ele é lunático, ora se atira no fogo, ou se atira na água. Já pedi aos teus seguidores, os apóstolos, que o curassem, mas eles não puderam. Jesus olha para cada um deles e diz: ó raça de pouca fé, até quando estarei convosco? Como a querer dizer, vocês podem fazer o que eu faço. E nesse momento ele impõe a mão sobre a cabeça daquele jovem lunático e o cura. O que é que se opera nesse momento? É a fé, é a esperança, é a boa vontade, é a solidariedade que nós devemos fazer como atributos necessários no nosso dia a dia. Jamais vedarmos nossos olhos para os problemas do nosso semelhante, não. Vamos dentro das nossas condições, sempre com aquele nosso desejo fraterno de auxiliar quem necessita da nossa ajuda, porque Jesus nos disse também: toda vez que estenderes a mão a um necessitado, é a mim que o fareis. Toda vez que deres o agasalho a um que está passando pelo frio, pelo inverno intenso, é a mim que agasalhaste. Quer dizer, eu sou exemplo, segue-me que não terás nada a perder. E esse aí, meus irmãos, é a nossa mensagem de hoje. Fazer tudo aquilo que foi o exemplo do nosso Mestre Jesus. Ele está aqui a nos auxiliar, a nos
encaminhar. Que Deus e Jesus continue sempre conosco, para que possamos fazer do nosso dia a dia sempre aquilo que eles pedem a nós, através da humildade e o amor ao próximo. Tenhamos todos nós um final de semana de muita calma, quanto ao trânsito, quanto ao uso indevido da bebida alcoólica, para que possamos todos nós, se por acaso tivermos um fim de semana de viagem, possamos retornar para o nosso lar. Que assim seja, irmãos, que assim seja.